Mais um dia iniciando de notícias dos jogos do Campeonato Carioca e dessa quarta-feira de Flamengo e Vasco. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando, já já você vai ver a vitória do Flamengo sobre o Vasco no primeiro clássico do Campeonato Carioca. 1-0 só, mas foi um amasso do Flamengo, 30-1 em finalizações. Olha isso, Léo Jardim estava pegando tudo, só não conseguiu pegar o ótimo chute do Carrascal, que decidiu a parada, né? O Vasco ficou com 1 a menos logo no início do segundo tempo. Barros foi expulso. Já já a gente conta todos os detalhes dessa estreia do time principal do Flamengo na temporada. A molecada do Sub-20 do Flamengo não tinha vencido em 3 jogos. Aí o time principal foi acionado para resolver a parada contra o Vasco. Jogou muito mal, mano. Esse é Léo Jardim. Esse aí foi o responsável por não deixar o Vasco tomar mais gol, né? Impecável. Corta para Léo Jardim com 10 minutos de jogo, já manchado dos pés à cabeça. Maior trabalhador da noite de ontem no Maracanã, sem direito à hora extra. Defendeu Léo Jardim! Primeiro clássico do ano. No Vasco, estava faltando alguém. Nosso menino Ryan vai deixar saudade. Negócio quase fechado com o Bournemouth, da Inglaterra. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. No Flamengo, também estava faltando alguma coisa. Da roupa. Cadê a roupa preta da sorte, Felipe Luiz? Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada na minha casa. Então acostume-se, torcedor, em 2026, será esse o modelito? A minha esposa aí que fez esse look pro Campeonato Carioca. Mas a maior mudança nem foi essa. Depois de 3 jogos com a garotada, elenco principal na área. Ordem do presidente. Ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Último no grupo B, nenhuma vitória em 3 jogos, risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Foi uma conversa, óbvio que não era o que estava planejado, mas por algumas circunstâncias foi decidido isso e a gente só acatou. O resultado é que o Flamengo, que ganhou quase tudo ano passado, tá com mais fome ainda. Nem parecia que estava voltando de férias. Mandou, foi dono do jogo. Bom, é verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente. Só vou dar uma estatística para você ter noção. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Ok, a do Vasco foi bacana. Paciência na saída de bola. Depois velocidade pela direita entre Andrés Gomes, Paulo Henrique e GB. O substituto de Ryan, que mandou raspando a trave. Foi quase, mas foi a única. O resto, minha gente, foi Flamengo em cima. E Léo Jardim sujando a roupa que estava limpinha, com algumas defesas espetaculares. Por culpa exclusiva do goleiro do Vasco, o primeiro tempo terminou empatado. E nem deu tempo para saber se o ritmo seria diferente no segundo tempo, porque com 5 minutos, essa expulsão aí, Barros foi expulso. Ele deu uma pisada proposital na panturrilha do Carrascal. Com 1 a mais já viu, o Flamengo reativou o modo massacre. Só na etapa final, 18 finalizações. E somando todas, Léo Jardim fez 15 defesas no jogo, eleito o melhor da partida. Para isso que eu trabalho, para poder ajudar o clube, ajudar o Vasco. Jardim, apesar o da clube grande que não tá te ajudando, atuação, uma bola passou por Léo. O chute de primeira de Carrascal, no canto. 1 a 0. O Piton também ajeita a bola pro cara. Em vez de jogar pra lateral, não. Ele tentou, né, na verdade. O Robert Renan ali. A mudança de planos deu certo. O elenco principal garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O time deixou a lanterna do grupo, melhorou as chances de classificação às quartas de final e domingo tem outro clássico pela frente, o Fla-Flu, aqui no Maracanã. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições. Diante de 50.000 pessoas, o Flamengo apresentou o cartão de visitas da temporada e mandou um recado.
é só o começo. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Na entrevista depois do jogo, o Diniz reclamou muito da arbitragem, disse que a expulsão mudou tudo ali no foi clássico. Uma expulsão pra mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. Vendo aí, né, uma aposta ao Vene Casagrande, por causa do clássico ontem. A gente tá aguardando o Vene. Vene tá chegando, ele tá chegando, ele vem. Pouquinho, mas eu fiz uma placa pra ele Uma placa pro Moretti? Ah, bom, pra ele tá meio chateado, tá triste pra levantar o astral dele. Porque além de fantasia, tem placas que as pessoas vão carregar aí, ó. Tem Dá placa pra ler? também, eu pego. Vamos ver, ele chegou. Ele chegou! Voltou! Nada mudou, só o ano. A história a gente já sabe, só mudou o ano. Mas já que a gente tá falando de carnaval, eu estou fantasiado de rei, né? Como vocês podem ver. Eu vou batizar o nosso guerreiro aqui, né? Que está sendo batizado. Primeira vez que ele vai passar por isso, Isabelle Benito. E pegando a sua ideia de plaquinha, Já de carnaval. que o assunto carnaval, né, Benito? O freguês sempre tem razão. Gente, coitado do Moretti. Ontem! O freguês tem sempre razão. É freguês, Freguesaço, né, freguesaço. Esse aí é muito freguês. É freguês. É aquele que você complicado, pode, assim, tá vendo? pega fiado, você paga depois. Tem conta, até no bar, tem conta. Esse é de casa. Pendura. De casa. Nem precisa você atender daquele jeito, sabe? Nem precisou do time titular. Nem precisa. Nem da força máxima, daquela tensão, aquele esforço. Ele já pega ali a mercadoria, sai da casa, já sabe onde tá. E eu, como rei, Isabelle Benito, vou batizar o guerreiro. Batizado. É a primeira vez do Moretti. No SBT Esportes. Ele tava confiante. Ele tava convicto que o... Uma autoestima. Ei, Cris, mira aí. Vamos lá. Dá licença, tá? Vou mexer no seu penteado. Batizando o garoto. Veio aqui. Ele tá fantasiado também. Participar do SBT Esportes Rio. Tava confiante no Vasco. Saiu daqui todo animado. Ficou bonitinho. O He-Man. Ei, você tá igual o He-Man. Só que, igual o Vasco, tá sem força. Ele tem a força, só que não. Vasco sem força. É, caramba, o que o Vasco ele faz a pessoa passar? Bem-vinda. Aqui é assim. Eu posso ir embora, porque você não sabia que ia ser tanta humilhação e eu participei. Você ajudou. Ajudou, tripudiado o garoto. Tchau, Isabelle Benito. Obrigado. Brilhou. Muito obrigado. Ela é fera, ela é demais. A gente ontem tava aqui, pensando numa aposta, pensando no Moretti colocar peruca, ou o Vene Casagrande, né? Moretti estava confiante, aceitou o desafio, mas não deu. Veio, saí daqui com ele conversando, amanhã o Vene tá ferrado comigo. O Vasco tá com mais ritmo de jogo, time entrosado, encaixado, terminou o ano bem. 10 dias antes treinando, o pessoal tá voando, vou aprontar pro Vene. E aí chega na hora da bola rolar. O que acontece? Sabe o que é pior, Flávio? O que acontece? Ele acreditou que dava. Não, ele acreditou mesmo. Ele acreditou. Eu também tava esperando também que o Vasco fosse pelo menos fazer frente, um certo equilíbrio, mas não. Equilíbrio? Equilíbrio. Equilíbrio, Fábio. Nem equilíbrio. Equilíbrio? Quem dera. Jogou de igual pra igual, nem de igual pra igual. Nem de igual pra igual. Posso ser sincero? É covardia. Sério mesmo, o que o Flamengo fez foi covardia. Bota o sub-20 de novo, bota a garotada, bota a Flaquinha, senão não vai ter graça. Volta com os garotos. Senão não vai ter graça. O campeonato tava emocionante, disputado. É isso. Ô, BAP, volta. Muda o planejamento de novo, bota a garotada, porque senão não vai ter graça, gente. O Flamengo tá dominando o futebol carioca.
O que a gente viu ontem foi um amasso no Maracanã. Me corrija se eu estiver errado, Não, Lucas. atropelou. Foi Engoliu. Talvez a única pessoa que não concorde comigo dancinha do Carrascal, seja Fernando cara. Diniz, porque ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não foi... O Flamengo não foi tão superior, mas Fernando Diniz, o Flamengo finalizou 32 vezes, o Léo Jardim fez pelo menos 10 defesas difíceis. Então, assim, foi um amasso, de verdade. O que a gente viu ontem, eu fico surpreso de uma maneira positiva, porque eu vou ser muito sincero, Flavinho, eu não esperava que o Flamengo fosse ter uma atuação tão convincente. Nem parecia o primeiro jogo do ano. Não parecia o primeiro jogo do ano, não parecia que o Flamengo tem apenas 9 dias de pré-temporada. De fato, assim, me chamou muita atenção de uma maneira muito positiva. A parte física também dos jogadores, porque a gente pôde ver um Flamengo melhor fisicamente do que propriamente o Vasco da Gama. Então, de fato, assim, foi um amasso. A gente vai entrar até no debate da expulsão ali, se era para ter sido expulso ou não. Independentemente se era para ter sido expulso ou não, mas antes mesmo da expulsão, o Flamengo já poderia ter feito uns 2 ou 3 gols. Mas... A arte que a nossa equipe preparou, as estatísticas. Olha a arte. Posse de bola. Goleada do Flamengo, 61 contra 39. Total de chutes, esse aí é o que mais chama atenção. 32 chutes do Flamengo, um só do Vasco. Um chute, foi aquele do GB, pra fora. Chutes no gol, 12 do Flamengo, nenhum do Vasco. Chances perigosas, 1-1. Epa, chances perigosas, uma só do Flamengo? Aí eu não entendi muito bem. Enfim, 12 escanteios, nem escanteio o Vasco teve. Ô, Moretti, o que você acha? É complicado, né? Aspecto técnico a gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo é superior. O time titular absoluto, não sei se o de ontem era tão superior tecnicamente. A impressão era de que o Vasco estava jogando o primeiro jogo da temporada. Parece que fisicamente também o Flamengo foi superior. Aí chama atenção, porque não era para ser devido à devida preparação. O que você acha que é o ponto crucial? O que mais te chama atenção nesses jogos entre Flamengo e Vasco? E aí, Moretti, agora você tem que falar, meu amigo. Flávio, aí, é difícil, essa é a grande realidade. Você se surpreendeu, esperava muito. Eu acho que tanto eu quanto qualquer torcedor vascaíno ontem, ele esperava que o Vasco fosse vencer o Flamengo. Por tudo que estava sendo colocado à mesa. O Vasco, ele vinha de mais tempo de pré-temporada, o Vasco já havia utilizado seu time principal contra o Maricá. O Vasco ontem, e não é uma mentira, é uma realidade, o Vasco ontem entrou contra o Flamengo no Maracanã sendo favorito. Eu esperava que o Vasco da Gama fosse vencer o Clássico ontem. O Vasco, fisicamente, ele estava mais preparado para o Clássico. O Vasco, tecnicamente, o Flamengo tem uma grande equipe, isso é inegável, mas ontem o Flamengo não usou o seu time principal. Inclusive, na lateral esquerda, o Flamengo tinha um jogador da base que era improvisado, ou seja, o Flamengo não foi com sua força máxima. Tecnicamente, Vasco e Flamengo ontem no Maracanã, eles... Eu posso falar, estavam páreo a páreo. Ou seja, fisicamente o Vasco melhor, tecnicamente um jogo equilibrado. A grande questão ontem, Flávio, foi anímica, foi emocional. Nos últimos 32 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo. 32 jogos, 2 vitórias? 2 vitórias. Nos últimos 3 anos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. Ou seja, não me venha falar que a questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje é apenas técnica, como todo torcedor vascaíno esperava que era. A questão envolvendo Vasco e Flamengo, ela vai muito além. A questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje, ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi o Corinthians, na Copa melhor do Brasil, que o Corinthians também. Na Copa do Brasil, no ano passado, na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, o Flamengo no final de algum campeonato, é a mesma coisa no final do Carioca. O Vasco, pelo menos, ainda não está preparado para jogar. Com alguns times, o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos, o Vasco não consegue jogar. Não consegue. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. É difícil o torcedor vascaíno ver que, quando enfrenta o Flamengo, a possibilidade de vitória hoje é mínima. E não é apenas por questão técnica, Flávio. Acho que falta vontade. Teve gente falando, não vi raça, não tem vontade, é por aí também. A sensação que passava para quem estava no Maracanã, e ontem eu estava no Maracanã, era que os jogadores do Vasco estavam com medo. O Diniz, ele baseia muito o fundamento de jogo dele, tem uma frase que é muito conhecida do Diniz, que é ter confiança para jogar. Então, se os jogadores
que têm o Diniz como seu treinador não tiverem confiança para jogar, o jogo do Diniz não encaixa. E ontem, o Vasco, em diversos momentos, ele estava tentando sair com a bola ali atrás e o jogo do Diniz não encaixava. Porque exatamente, os jogadores estavam com medo de jogar bola. E esse é até um ponto da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Diniz, ao meu ver, ele teve algumas falas até infelizes na entrevista coletiva. Ele diz que o Flamengo não foi tão superior assim, que o jogo não era para ser uma goleada, que o Flamengo não teve muitas chances claras. Teve. Mas um ponto que eu achei muito coerente na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi exatamente o ponto da confiança. O ponto de jogar como um time grande, que o Vasco não jogou ontem. Então, é algo que assusta, é algo que preocupa e é um questionamento que eu faço. Eu tava esperando, tava faltando. Uma palavra para Lucas Moretti. Quando o Vasco vai jogar como um time grande contra o Flamengo? É um questionamento que eu faço e o vascaíno, de uma forma geral, espera uma resposta. Eu quero ver um clássico dos milhões, que é um clássico lindo, é um clássico maravilhoso, onde as arquibancadas ficam lindas no Maracanã, não tem mais. Mas eu quero ver um clássico dos milhões em que o maior orgulho do torcedor vascaíno não seja apenas a festa da torcida, mas seja o desempenho do time dentro de campo, Flavinho. Uma mirada, não disse nada. Nada mudou. Só mudou o ano, Flavinic. Vou te falar, nem o nome da pessoa que sofre muda. Lucas, eu conheço o Lucas, que sofria com essa música e com o Venê Casagrande aqui. Ó, Lucas, é bom que ele aprende. Chega devagar, garoto. Fala menos. Falar até papagaio fala. Tem que saber chegar.